Boa noite a todos, satisfação estar com vocês aqui. Hoje nós vamos continuar o capítulo 3, que já foi iniciado a semana passada. Há muitas moradas na casa de meu pai. Embora o capítulo seja até curto, ele dá margem para a gente explorar muitos detalhes aqui. Depois vocês em casa podem até ler com mais tempo, né, com mais atenção. Mas assim, a gente lendo um pouco aqui do que se fala, que a gente vai mais para a questão das instruções dos espíritos, a gente começa a perguntar: em que mundo nós vivemos? Será que o nosso mundo é feliz? É um mundo de sofrimento? É um mundo de esperança? É um mundo perdido? É o mundo do Halloween, né, que é hoje também, todo mundo fantasiado, parece que põe a máscara, mas representa outra coisa. E na verdade a gente está no meio do caminho de uma evolução que traz muitas características, algumas boas, algumas nem tanto, que fazem parte do nosso dia a dia. Então assim, nós sabemos que os mundos têm o seu nível de evolução, desde os mundos inferiores até os mundos celestes, né? Mas essa classificação dos mundos, ela é relativa, né? Se a gente for tomar como base o nosso planeta, ele é melhor do que os mundos considerados inferiores, mas ainda é inferior perto dos mundos de regeneração, dos mundos felizes. Então a gente está só na segunda escalinha aí dos mundos, né? Tem muito degrau ainda para subir aí pela frente. Mas vamos tentar mais ou menos caracterizar cada um deles para a gente ver o que a gente já conquistou e o que a gente tem muito ainda a conquistar pela frente. Então sempre tendo a Terra como comparação, que é o que a gente vive hoje dia a dia, né? Os mundos inferiores já remetem a gente em pensar em quem? Em povos bárbaros, em povos muito ligados à matéria, em mundos em que se privilegia você conquistar o espaço do outro, você só viver em função de conseguir as suas conquistas materiais, da sua subsistência, da sua alimentação, independente do que aconteça ao seu redor. Importante é você conquistar, ter essas situações básicas à sua mão, não importando que o outro ao lado pense ou faça diferente de você. Então são mundos, a gente, às vezes é difícil imaginar, se a gente pensar até em alguns filmes, né, que a gente vê aí dos povos bárbaros, povos antigos lá, talvez seja mais inferiorizado em relação a isso, né? Existia uma época, existia um determinado momento, os mundos primitivos, eles são a porta de entrada dos espíritos que estão em criação, tá? Então todos os espíritos são criados iguais por Deus, com as mesmas necessidades, com a mesma tendência a evoluir. Então esses mundos primitivos servem para abrigar esses espíritos que estão sendo formados inicialmente, que ainda não têm nenhuma experiência, que ainda não têm nenhuma bagagem. E vão experimentar através dos seus instintos, através da vivência do ambiente propício para ele, as primeiras necessidades, as primeiras possibilidades de conquistas, de evolução, ainda de uma maneira muito primitiva, muito ligada ainda à matéria e desprovida ainda de uma inteligência ainda maior. Então ele comenta muito aqui que nesses mundos não se tem muita noção do que é justo, do que é injusto. A vida é vivida em função de conquistas, de estabelecer a sua nutrição. A inteligência ainda é muito rudimentar, né? Não se imagina conquistas de ciência, indústria, enfim, tudo que a gente conhece hoje. Mas
Deus coloca assim, que mesmo nesses seres ainda bem primitivos, existe uma fagulha ali da existência de um ser supremo, de alguém que comanda tudo isso que está ocorrendo. E essa fagulha, essa primeira impressão, dá as primeiras necessidades desses seres buscarem algo melhor, não viverem só naquela situação estacionária, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma, na parte primitiva. Eles buscam ainda alguma coisa lá na frente que vai te trazer melhores situações. Aqui ele coloca aqui, até os espíritos puros, né? Se for pensar depois, eles passarem por todos esses mundos, por todas as experiências, fica até difícil para eles recordarem o que aconteceu lá no início, quando ele era o espírito primitivo. É como nós, quando somos adultos, começa a recordar quando a gente acabou de nascer, quando era bebê, como que foi isso exatamente? Fica uma coisa ainda, parece bastante longínquo. Mas todo esse caminho percorrido permitiu que você chegasse até uma situação lá na frente, com mais experiência, com mais conhecimento. Aí a gente, pulando um pouquinho aqui para os mundos superiores, né? Então a gente começa a pensar, poxa, mundos primitivos para trás, eu estou num lugarzinho bom, né? Eu já passei dessa fase aí de, entre aspas, né, de homem da caverna, de primitivismo, de não ter nenhum recurso, nenhum tecnológico, de inteligência, não. Eu trouxe já esses primeiros instintos que eu vou utilizar lá na frente. Se a gente pensar ao contrário, agora tendo a Terra como mundo inferior, pensando nos mundos lá que já tem um grau superior. Então é aquilo que a gente imagina e deseja chegar. Tá? Então são mundos em que os espíritos já estão não completamente desprovidos da matéria, mas a matéria já é um detalhe, já é algo bem rudimentar, no sentido de os espíritos já estão mais desprovidos das necessidades da matéria. Então já não há mais doenças, não há mais a predominância de você buscar algo que só satisfaça aquele corpo que você vive. Não, você tem a necessidade, você já tem a experiência que você viveu anteriormente, e o desejo de você ser um espírito puro é uma situação natural para esse espírito que já vivenciou todas aquelas experiências anteriores. Então ele comenta aqui até que ainda, mesmo assim, você materialmente você mantém a forma humana, só que essa forma humana de mais embelezada, mais purificada, que ele coloca, né? Até estava brincando aqui, talvez nessa fase você não precisa mais fazer botox, não precisa fazer mais nada, já está com o corpo ali perfeitinho, e mesmo assim o espírito já não tem aquelas mesmas necessidades, tem que ter uma doença para corrigir alguma coisa que você pensou, agiu de maneira errada. A sua locomoção é mais rápida. A vida, né, a existência da vida é proporcional ao grau de superioridade desse espírito. Ele tende a viver mais, mas desfrutando de uma maneira que ele está conquistando, está aproveitando todos aqueles momentos, toda aquela experiência que ele já teve antes, para ter o objetivo de se purificar e para ter o objetivo de ajudar os que estão ao seu redor também, trazer junto para poder todos evoluírem juntos. Ele comenta aqui, né, que até ele faz uma relação aqui, esses espíritos, eles se apresentam também com a expressão que eles tinham durante as encarnações anteriores, quando eles querem se mostrar, né, se manifestar. E aí eles colocam, né, que às vezes esse clarão que eles se mostram, né, essa luz que fica impregnada nesses espíritos, às vezes é confundida até com a auréola dos anjinhos, né, que se coloca em alguns desenhos, em algumas gravuras, né. Então, você tem uma resistência menor à matéria. Os espíritos têm
a intenção clara de se purificar, de se elevar. E mesmo assim, o interessante é que a morte para eles, né, a transição do corpo físico, já não é uma situação que causa desespero ou causa medo. É uma situação natural. Apesar de viverem por um tempo maior, essa transformação, essa transposição faz parte daquele processo todo, sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de receio daquilo que vai acontecer, porque eles têm já a consciência natural de que tem um futuro pela frente, tem uma transição, o espírito continua vivo, continua aprendendo. Você só descartou uma matéria que já está bem mais leve, que fez parte, está fazendo parte da sua evolução, mas que essa transição ocorre naturalmente. E aí nesses mundos felizes ele coloca também que as relações entre os povos, entre as pessoas, são sempre amigáveis. Então não existe guerra, não existe ambição, não existe orgulho de uma maneira assim tão intensa quanto a gente conhece. Mesmo assim, o que ele coloca aqui de interessante? Primeiro, os homens não concorrem entre si, eles concorrem consigo mesmo. Então eu quero melhorar, eu quero me aprimorar, eu vou me esforçar para as minhas conquistas, vou me esforçar para aprender, vou me esforçar para corrigir os erros, independente do que os outros ao seu redor estejam fazendo. Sempre o que conseguiu já acelerar um pouquinho esse processo, vai procurar sempre ajudar aquele que está num processo um pouquinho mais lento. E existe sim uma hierarquia, né? Apesar de todos terem o mesmo objetivo, alguns alcançam, têm uma inteligência, uma moral mais desenvolvida, mais rápido do que os outros. E existe um respeito a essa hierarquia. Aqueles que ainda não conseguiram atingir essa inteligência, essas fases já foram cumpridas, eles respeitam aqueles que já conseguiram, mas todos caminham juntos, uns ajudam aos outros. É como a gente imaginar aqui, não adianta eu querer já chegar na faculdade ou no melhor emprego se eu não passar lá por todas as fases. Eu passei lá pelo prézinho, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, você vai cumprindo as várias etapas, sempre caminhando para frente. Chega um momento que você deu uma tateada, ainda não consegue ir para lá, você vai repetir de ano. Você não volta para trás, o que você conquistou está conquistado. Mas você vai caminhando, tanto vai ser mais rápido, mais dinâmica essa sua caminhada, de acordo com o seu esforço, de acordo com aquilo que você está conseguindo conquistar. Se outros conquistaram de uma maneira mais rápida, que sirva de exemplo. E que esses, com certeza, já nesses mundos mais felizes, né, mundos puros, ainda não são os mundos puros, os mundos mais felizes, eles têm a capacidade e conseguem trazer esses companheiros que ainda não se elevaram totalmente junto deles. Então, existe uma comunhão de bens, existe uma caridade completa. Não existe mais egoísmo, não existe um querendo passar a perna no outro, né? Então, esse é o mundo que a gente projeta aí um dia chegar, que vai demorar, mas que é o nosso objetivo. Que aqui ele coloca aqui, né? Para a gente sentir o bem, a gente precisa sentir o que é o mal. Para a gente admirar a luz, você precisa conhecer o escuro. E nesses mundos felizes não, você já passou por essa etapa, você já tem consciência do que é o bem, você só caminha nesse sentido, você caminha para a claridade. Nós conhecemos daqui para baixo, né? Ele fala assim, é muito mais fácil você representar o inferno, as coisas ruins, né, entre aspas, porque a gente já passou por isso, do que a gente representar o céu, né, entre aspas, os mundos superiores, são coisas que a gente ainda vai vivenciar lá na frente. Não sabe na prática ainda como é. Embora a gente tenha uma ideia, tenha o desejo de chegar lá, a gente ainda não sabe isso na prática. Então muitas vezes a gente representa e faz correlações só com o que é ruim. E isso às vezes nos deixa estacionado, nos atrasa um pouquinho,
Porque você começa a remoer as situações ruins e esquece de pensar naquilo que é bom, que vai te levar para frente. Mesmo assim, nesses mundos felizes, Deus não considera esses mundos privilegiados. Ainda existem tarefas a serem feitas, ainda existem conhecimentos a serem adquiridos. Se você ainda tiver algum tropeção, né, para ter alguma coisa que ainda te trava a situação, você pode estacionar e pode ainda ter que rever algumas outras situações mal resolvidas e ficar um tempinho até você se conscientizar daquele mal, daquela questão que você não conseguiu adquirir de experiência e de conhecimento ainda. Mesmo que os outros ao seu redor estejam caminhando em progresso. Tá? E aí a gente vai para os mundos de provas e expiações. Somos nós. O que a gente pode falar do mundo de provas e expiações? Poxa, é o que a gente vive aqui no dia a dia. Mas assim, mundo de provas e expiações, por ser já um mundo o próximo, né, depois dos mundos primitivos, significa o quê? Que a gente já tem uma bagagem que trouxe lá de trás, já tem uma inteligência, já tem uma experiência vivida que nos deu a oportunidade de passar já por esses mundos e estar no mundo que te vai dar novos desafios. Que o mal ainda tem uma certa relevância, ou uma grande relevância ainda, que nos faz ainda vivenciar situações que você precisa viver as doenças, viver os males da natureza, viver os males de uma sociedade que ainda não está completamente formada moralmente, mas que essas experiências é que vão nos trazer, com essa troca, né, que a gente possa entender as coisas ruins que nos perturbam, que nos incomodam, e buscar algo diferente para a gente melhorar. A Terra, né, se nós considerarmos só o período que a gente está encarnado aqui, o que são 70, 80, 90 anos, perto de tudo que o mundo já passou lá atrás e o que tem a ver pela frente. Então, se a gente for extrair só esse pequeno pedaço, às vezes a gente vivencia e parece, poxa, o mundo parece que está voltando para trás. O mundo parece que está vivendo uma série de coisas que... Será que era assim antes e agora está desse jeito? E se a gente for pensar desde lá das primeiras partículas de formação dos mundos, né, da Terra, por exemplo, de bilhões e bilhões de anos atrás, e passando por todas a evolução moral, a evolução material do próprio ambiente, chegando até hoje, nós estamos em evolução, uma evolução que a gente não consegue às vezes perceber da noite para o dia, mas que ela se faz presente e se faz de maneira dinâmica. O normal é a Terra, hoje de provas e expiações, daqui a um tempo, se tornar um mundo de regeneração. Não o planeta por si só, mas a composição dele, a composição desse planeta, nós como espíritos. E também não adianta a gente pensar que a Terra é o centro do universo. Como a Terra, existem muitos outros mundos de provas e expiações, como existem muitos mundos primitivos, em várias galáxias, em várias que a gente não tem ideia, né, do tamanho disso. Todas evoluindo, todas caminhando juntas. Então, se a gente, paralelamente a essa evolução material, essa evolução intelectual, essa evolução moral, caminharmos juntos, vamos todos, espíritos encarnados e todos muitos mais espíritos desencarnados, fazer com que esse mundo vá se tornando um mundo de regeneração, em que as necessidades materiais vão ser cada vez menores, em que a presença do bem vai ser mais forte do que é hoje, que o mal vai deixar de ser
algo que a gente conviva de uma maneira natural, conviva de uma maneira que você se perturba bem mais e que quer fugir daquilo. Você quer algo melhor, você quer que as pessoas ao seu redor estejam bem também, assim como você. Eu não quero ficar, me elevar, ter um conhecimento grande sem que as outras pessoas ao meu redor que estejam também da mesma forma caminhando juntas. Então a sua felicidade é a felicidade dos outros também. E isso a gente pode, na verdade, exercer já no dia a dia. A gente se sentir bem à medida que os outros se sintam também. E, bom, a gente está avançando um pouquinho. E a gente tem entre os mundos de expiações e os mundos felizes, nós temos os mundos regeneradores, que seria o nosso próximo passo. Não sei quando, mas que nesse turbilhão de planetas que existem aí, a gente pode talvez fazer parte ainda desse mundo ou de outro semelhante, na medida que o nosso lado material estiver relegado a um segundo plano. Não que você vai descuidar de se cuidar materialmente, mas você vai entender que sua verdadeira vida é a vida espiritual. É ele que vai evoluir através das suas experiências. Então os mundos regeneradores são a transição dos mundos de expiação para os mundos felizes. Então, só para ler aqui. Então não tem mais orgulho, não tem mais tortura, não tem mais ódio. O amor faz parte, é uma palavra presente constantemente entre os habitantes desses mundos. Há uma regularidade nas relações sociais, há uma humildade, há uma caridade completa. Mesmo assim, não há ainda um mundo feliz 100%, porque depois a gente já tem os mundos felizes e os mundos puros. Mas a felicidade já é algo mais palpável. Já está dentro daquilo que nós desejamos e naquilo que nós estamos vivenciando e participando do nosso dia a dia. E mesmo assim, os homens ainda dentro desses mundos são falíveis. Então, se mesmo eu estando com maior conhecimento, com maior inteligência, com maior moral, ainda eu tiver algumas questões que me perturbam, que não me deixam ir adiante, você pode viver novamente, passar por uma experiência novamente de um mundo de provas e expiações, para você ter aquela possibilidade de todo esse conhecimento, trazer junto com você outros seres que ainda não conseguiram mesmo que você conseguiu. Não quer dizer que o espírito evoluiu. O espírito não volta para trás, ele apenas estacionou em uma determinada situação, dentro daquele mundo, dentro daquele ambiente, que ele já está e não está conseguindo acompanhar, então ele necessita ainda talvez ajudar outros que estão num nível um pouquinho inferior, e essa ajuda que ele vai trazer a esses outros espíritos vai fazer com que ele abra um pouquinho mais os olhos, que ele se eleve, que ele busque voltar àquele mundo de regeneração, buscando os mundos felizes. Então a progressão dos mundos é algo natural. Todos nós estamos evoluindo. Todos nós estamos caminhando para frente. O que nós devemos fazer é não ficar estacionado, não ficar na zona de conforto. É buscar os desafios. As dificuldades vão ocorrer sempre. Dificuldades econômicas, familiares, doenças, porque faz parte do nosso mundo. Não tem como a gente fugir disso. E essas experiências, mais do que nos deixarem intrigados ou para baixo, devem nos servir de combustível para entender que se eu estou passando por isso, eu tenho condição de reverter esse quadro com o meu esforço, com a minha própria vontade, com a minha própria inteligência. E à medida que você consegue vencer isso, você deu um degrauzinho a mais. Você está preparado para um desafio maior. Deus é sábio, Deus é todo poderoso, é toda a sabedoria, Ele nos dá essas oportunidades e várias delas. Ele tem paciência com a gente. Às vezes a gente não tem paciência com Ele, né? Acha que, poxa, quer a coisa rápida, quer resolver tudo de uma maneira fácil, né? Hoje em dia a gente vive um mundo assim tão acelerado, e nem sempre assim. A gente tem que encontrar os caminhos com o próprio esforço,
sem esmorecer, sem cair na vou dizer a depressão, mas cair num pensamento ruim que acaba te jogando para baixo, que acaba te estacionando. Então a gente sempre buscar o melhor, pensar bem, agir bem, confiar em Deus, ajudar ao próximo e se amar. Se você se ama, você vai querer o melhor para você. E se você se ama, você vai querer o melhor pelos outros também. Leiam esse capítulo 3, é muito interessante, ainda tem algumas outras coisas aqui que podem ser faladas, e isso é interessante para a gente sentir que estamos sempre caminhando para frente. Que Jesus nos abençoe.